Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen Rúbia Correia e hoje eu estou aqui para compartilhar um tema muito importante, muito relevante para o seu crescimento pessoal e profissional. Interessante que este tema, ele é pouco debatido nos ambientes de negócio, pouco debatido nos ambientes escolares e também nos centros acadêmicos. Mas é um tema muito relevante para que você possa desenvolver a habilidade comportamental, crescendo então na sua esfera pessoal e profissional. Mas que tema é esse tão instigante, tão importante, mas ao mesmo tempo pouco debatido dentro das empresas, dentro do ambiente de trabalho? Vamos conhecer qual é esse tema? Estamos falando da gestão emocional, a habilidade de gerenciar as nossas emoções em meio às situações difíceis, em meio aos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nesse momento onde nós vivemos um momento de crise, um momento onde a pandemia tomou conta do planeta, milhões e milhões de pessoas estão tendo dificuldade em gerenciar as suas emoções. E por isso que este tema, ele traz como objetivo os seguintes tópicos aqui. Desenvolver força emocional para que você possa desenvolver habilidade de relacionamento interpessoal, gerir melhor as suas emoções e o seu estado de humor, prover saúde física e mental e também conhecer algumas pequenas técnicas para que você possa gerenciar as suas emoções. Acompanhe comigo este tema tão importante para o seu crescimento pessoal e profissional. Muitas vezes nós não conhecemos a nossa personalidade por completo. E isso tem sido um desafio para a humanidade, que muitas vezes passa por momentos difíceis e não entendem os sentimentos de medo, de angústia, não conhecem aí todo esse comportamento que toma conta dos seus pensamentos e acaba se descontrolando, muitas vezes dentro do ambiente de trabalho e até mesmo na convivência com seus familiares. Angústias que nos rodeiam. É interessante que muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos lidar com toda essa situação. Mas o grande fato que eu gostaria de apresentar a vocês que estão me assistindo nesse momento é que seria muito importante que nós desenvolvêssemos a habilidade de gerenciar as nossas emoções. Porque o ser humano, ele tem dificuldade em mapear a sua própria mente. E o interessante é que esse tema nos leva a considerar de que existem pessoas em toda a face da Terra de que têm dificuldade. E essa dificuldade faz com que eles se tornem cegos no lugar onde eles deveriam enxergar muito além do que o mundo físico. E por isso que eu quero dizer a vocês que, infelizmente, nós vivemos num contexto pessoal e profissional do qual existem pessoas doentes, mas elas não têm consciência de que estão doentes. São pessoas que são ansiosas durante a maior parte do seu tempo. São pessoas que são irritadíssimas, são pessoas que se angustiam, são pessoas tensas, por problemas que muitas vezes são pequenos, e isso acaba afetando a sua produtividade dentro do ambiente de trabalho. São pessoas que se intimidam frente a pequenos obstáculos do dia a dia, frente a pequenos problemas enfrentados no ambiente de trabalho. São pessoas que se punem por conta de que não conseguiram alcançar um determinado objetivo, e elas não têm consciência de que estão desenvolvendo cárceres mentais. Será que hoje você não está desenvolvendo um cárcere mental por conta de viver a maior parte do seu tempo angustiado, aflito, deprimido, tenso, irritado? Só aqui dá para nós vermos que a humanidade tomou o caminho totalmente errado. Nós vemos pessoas sofrendo no ambiente de trabalho, tendo dificuldade de relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho, com seus gestores, com seus diretores. Vemos e sabemos de pessoas que têm esse problema no seu ambiente familiar e isso faz com que elas tenham dificuldade de se relacionar umas com as outras, diminuindo então a sua produtividade dentro do ambiente de trabalho. Nós deveríamos ser gestores da nossa mente, gerenciar melhor as nossas emoções, o nosso estado de humor. E esse tipo de situação tem prejudicado as pessoas a crescerem como profissional, a serem felizes no ambiente de trabalho, a serem felizes dentro do contexto social.
Vejam que tema importante que muitas vezes não é debatido no meio organizacional, nos meios acadêmicos, dentro do nosso ambiente de trabalho. Este tema deveria estar em primeiro lugar em todas as reuniões. Mas nós vemos que, infelizmente, o tema gerenciamento emocional, ele é deixado de lado. Mas, mais uma vez, eu gostaria de dizer a vocês de que é importante que você desenvolva esta habilidade, para que você tenha e saiba fazer escolhas que tenham um significado positivo na tua vida pessoal e profissional. É importante que você tenha consciência crítica. É muito relevante desenvolver essa habilidade para que você consiga ser o autor da sua própria história. E vejam que interessante, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que me assiste nesse momento. Uma pergunta muito básica. Você tem um veículo? Você tem carteira de habilitação? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, grande parte dos participantes levantam as mãos dizendo para mim, professora Ellen, sim, eu tenho carro, eu tenho uma carteira de habilitação. Aí eu vou para a segunda pergunta. Você dirige bem o seu carro? Você se considera um excelente motorista? Aí não é mais todas as mãos que se levantam, mas ainda existem mãos levantadas dizendo sim, eu possuo um veículo, eu tenho uma carteira de habilitação e eu sou um excelente motorista. Então, para você que se enquadra nessa resposta, vem a terceira pergunta. Você consegue dirigir bem o veículo das suas emoções? Assim como você dirige bem o seu veículo, o seu carro, assim como você se considera um excelente motorista, você consegue dirigir bem o seu veículo mental quando você é criticado? Você consegue dirigir bem o seu veículo mental, gerenciar as suas emoções quando alguém o desaponta? Quando você fracassa, é fácil dirigir o veículo mental quando as pessoas nos pressionam? E isso nós vivemos no nosso dia a dia. E nós sabemos perfeitamente que é necessário desenvolver a habilidade de gerenciamento das emoções para que não só você tenha ascensão profissional, mas para que você seja feliz e faça com que as pessoas que te rodeiam sejam felizes também. Veja só, como está a sua capacidade de gerenciar as suas emoções? Será que hoje, em meio a essas mudanças que ocorreram no nosso contexto profissional, no nosso contexto pessoal, você está conseguindo gerenciar bem as suas emoções? Você está conseguindo obter produtividade, bons relacionamentos, relacionamentos sadios para se desenvolver como pessoa e como profissional? Gostaria de lhes dizer uma coisa nesse momento muito importante, talvez você já saiba disso. Você conhece a indústria do seguro? A indústria do seguro é uma indústria poderosíssima. Você sabe que existe seguro para tudo, seguro contra incêndio, seguro contra vendaval, seguro para casa, seguro para carro, seguro de vida. Mas não há seguro emocional. Não há seguro emocional. Nós não fomos treinados para proteger o único território que jamais deveria ficar desprotegido, que são as nossas emoções, que é a nossa mente. Pare e pense um pouquinho, quantas vezes você falou coisas que não deveria falar? Quantas vezes nos primeiros 3 segundos você discutiu com uma pessoa? Quem sabe você perdeu a pessoa que você mais ama? Quem sabe você discutiu no ambiente de trabalho por conta de que não conseguiu desenvolver a habilidade de gerenciar as suas emoções? E o interessante é que existem pessoas que não conseguem gerenciar as emoções e elas não conseguem se relacionar com ninguém. E aí prejudica a si mesmo e não consegue ter sucesso na sua vida pessoal e profissional. Acompanhem comigo, nós precisamos saber gerenciar o nosso eu. Nós precisamos gerenciar a nossa capacidade de escolha. Tudo que nós escolhemos hoje vai refletir no nosso futuro. Todas as nossas escolhas terão impactos positivos ou impactos negativos. E isso depende só de você. A nossa consciência crítica. E olha que interessante, a nossa consciência, a nossa mente, como já coloquei para vocês, ela deve ser treinada. Não como está escrito ali, deveria. Ela deve estar sempre em treinamento para que você consiga gerenciar bem o seu estado de humor. Muito bem, vamos avançar. Gostaria de lhe fazer mais uma pergunta interessante. Você está preocupado com o aquecimento global?
Talvez você pergunte, mas por que ela está perguntando se eu estou preocupado, preocupada com o aquecimento global? Mais uma pergunta para você. Você está preocupado em reciclar o lixo? Sim ou não? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, algumas pessoas levantam as mãos dizendo, sim, eu estou preocupado com o aquecimento global, eu estou preocupado em reciclar o lixo. A sua casa produz lixo? É claro que produz lixo. Como assim? Que pergunta é essa? Toda casa produz lixo. E preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. Quanto maior a nossa capacidade de consumo, mais lixo nós consumimos. Mas agora eu gostaria de fazer a pergunta crucial desta palestra. A sua mente, a mais complexa de todas as casas, ela produz lixo? E o que você faz com esse lixo? Você recicla? Você joga fora? Ou você acumula no dia a dia, fazendo com que as tuas emoções fiquem descontroladas, fazendo com que você tenha aí resultado negativo nas suas habilidades comportamentais, no seu relacionamento? O que você faz com o seu lixo mental? Você recicla, você joga fora ou você vai acumulando durante o dia, durante a semana, durante os meses, durante os anos? O que você faz com o seu lixo mental? Quero dizer algo muito importante também, de que toda vez que você respira, toda a tua atitude, todo o teu comportamento, tudo aquilo que você vê é registrado na sua memória. Você já escreveu a sua própria biografia? Quando eu faço essa pergunta, é muito raro que um participante levante as mãos e diga para mim, sim, professora Ellen, eu já escrevi a minha biografia. Porque a maioria respondem de que não, eu jamais escrevi a minha biografia. Mas se eu disser a vocês de que vocês e eu, todos nós, escrevemos a nossa biografia todos os dias, e muitas vezes sem a conscientização do eu, vocês acreditariam nisso? Existe um fenômeno chamado fenômeno RAM. Você já ouviu falar? O que seria esse fenômeno RAM? Esse fenômeno RAM é o registro automático da memória. Isso significa de que tudo que você vê, tudo que você fala, todo o teu comportamento, ele é registrado na sua memória. E se você produz um pensamento angustiante, ele vai ficar registrado na sua memória. E aí as pessoas não sabem o que fazer com esses lixos mentais. E o interessante é que nós somos especialistas em ler, reler e reproduzir aquilo que nós temos de pior. Está na hora de nós pararmos, pensarmos e refletirmos a importância de gerenciar as nossas emoções. Abrir as chamadas janelas light, ter pensamentos positivos, ao invés das janelas killer, que são pensamentos negativos, pensamentos angustiantes, lembranças de momentos que vocês passaram, que trazem tristeza, decepção, angústia, porque esses pensamentos geram conflito dentro da nossa mente. Se alguém ofender você, o que você faz? Geralmente o ser humano, quando ele é ofendido, nós queremos ver a pessoa que nos ofendeu a quilômetros e quilômetros de distância da nossa história. Mas olha, é interessante de que eu tenho algo a lhes dizer. Não interessa se você quer ver essa pessoa que te ofendeu a quilômetros e quilômetros de distância, sabe por quê? Porque ela vai dormir com você. Mas como assim? Por que ela vai dormir comigo? Porque ela saiu do palco, entrou no palco das tuas emoções. E todos os estímulos estressantes, todas as pessoas que te machucaram, todas as pessoas que te entristeceram, todas as pessoas que deixaram você chateada, se você não gerenciar bem as suas emoções, elas vão fazer parte da sua vida durante 24 horas. E elas vão te atormentar. Se você não souber gerenciar as suas emoções, se você não tiver pensamentos positivos, diante das situações adversas que acontecem durante o nosso dia a dia. Elas saíram, como eu falei, do palco físico, mas entraram nos bastidores da sua mente. E aí, o que acontece? Você se sente mal, você se sente angustiado, você não tem forças para nada,
e a angústia começa a tomar conta do seu ser, e você não consegue se controlar, você não consegue gerenciar as suas emoções, isso acaba afetando você no seu ambiente de trabalho, acaba afetando você dentro do seu contexto social. E o interessante é de que, como eu já falei, nós não fomos treinados para reciclar esses lixos mentais. O que está acontecendo com a humanidade? É importante que você reflita sobre esse tema. Imagine só comigo, quantas pessoas nesse exato momento, quantos estudantes, quantos colaboradores, quantos funcionários, quantos dos nossos familiares, talvez os nossos filhos, estão vivendo todos os dias experiências emocionais asfixiantes. Talvez você que está me assistindo agora, está vivendo um momento asfixiante, quem sabe do teu lado pessoal ou profissional. E sabe de uma coisa? Muitas dessas pessoas não conhecem as técnicas, e são pequenas as técnicas, são simples, elas desconhecem para que possam gerenciar melhor as suas emoções. E mais, existe uma grande preocupação nas escolas em ensinar física, matemática, química, português, língua inglesa, mas interessante que o mais importante, que é a habilidade de gerenciamento das emoções, isso não é realizado. Que humanidade é essa? Que ensina a dirigir veículos, ensina a dirigir empresas, mas acaba esquecendo de desenvolver a habilidade de gerenciamento das emoções, e muitas pessoas então estão sufocadas devido aos seus pensamentos negativos, às suas lembranças mal intencionadas, e que vem mais uma vez, quero falar a você, prejudicar no seu desenvolvimento pessoal e profissional. E acompanhem comigo, essas pessoas não estão preocupadas se estão ou não desenvolvendo lixos intelectuais. Que sociedade é essa? Que sociedade é essa onde nós não estamos pensando que o principal é saber treinar as nossas emoções para que eu e você possamos lidar no contexto diário, em situações difíceis, em momentos tempestivos, do quais muitas vezes eu e você passamos, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente profissional. A propósito, aonde você passa a maior parte do seu tempo? Não é no ambiente de trabalho? Sim, nós passamos a maior parte da nossa vida no ambiente de trabalho. E se nós não gerenciarmos as nossas emoções, nós não vamos conseguir nos relacionar bem com os nossos pares, com os nossos gestores, com os nossos clientes, com os nossos alunos, com os nossos consumidores. Então vejam a importância desse tema, e mais uma vez eu falo a vocês. Hoje vocês terão a oportunidade de conhecer técnicas básicas que vai auxiliar você a gerenciar melhor as suas emoções. E eu gostaria de lhes dizer algo importante também. Talvez você conheça muitos alunos, muitos profissionais que tiveram aí, têm sucesso na vida profissional, receberam prêmios, mas elas estão asfixiadas emocionalmente. Mas como assim? Elas vivem aterros sanitários. O que acontece com elas, Ellen? Há desertos nunca expressos. Há desertos nunca expressos. E mais, que educação é essa, como eu falei para vocês? Existe aí uma educação onde é importante que você saiba gerenciar pessoas, gerenciar empresas, mas falta, e existe uma falha muito grande em nós sabermos desenvolver a habilidade de gerenciar as nossas emoções, o nosso estado de humor. E sabe por que existem pessoas que aparentemente ganham prêmios, têm ascensão profissional, são alunos que são premiados? Porque elas desenvolveram cárcere mentais, mas elas nunca falaram, há desertos nunca expressos. Elas nunca dialogaram com alguém. Há lixos que nunca foram reciclados. Elas nunca conversaram com ninguém. Elas nunca se abriram, elas foram guardando para si, internalizando coisas que venham afetar a sua mente. E mais, que humanidade é essa, como eu falei para vocês, que acaba esquecendo de que essa habilidade é importante, não somente para a pessoa ter ascensão profissional, para que ela tenha um bom relacionamento interpessoal, mas acima de tudo para que ela seja feliz. Você tem buscado a felicidade?
Saiba de que para que você alcance a real felicidade, é importante que você saiba desenvolver a habilidade de gerenciar as suas emoções, o seu estado de humor. Vamos seguir? Qual seria então a primeira técnica que eu gostaria de colocar para vocês? É uma técnica simples, talvez você está olhando aqui para o slide, mas o que significa aquela máquina de cartão? É muito simples. A primeira técnica, e ela é básica, como eu citei para vocês, é essa aqui. Não dar cartão de crédito ilimitado às suas emoções. Não forneça cartão de crédito ilimitado às suas emoções. Mas como assim? A emoção, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado. Mas por que ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado? É simples. Um olhar atravessado estraga o seu dia. Que mais? Uma crítica estraga a sua semana, uma traição estraga a sua vida. E aí, continuamente, nós estamos dando crédito a coisas que não têm importância na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso dia a dia. E esse tipo de situação tem prejudicado as pessoas no seu ambiente, no seu contexto onde elas estão inseridas. Como eu falei, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, e elas ficam abatidas, elas ficam revoltadas, elas ficam entristecidas, elas ficam com raiva, porque muitas vezes não receberam um bom dia. Que educação é essa que ensina você a gerenciar pessoas, a gerenciar empresas, a dirigir veículos, a pilotar aviões, mas não ensina o que há de mais importante, que é dirigir de forma eficaz as suas emoções, a sua mente? E aí, o que acontece quando nós não desenvolvemos essa habilidade? Nós retroalimentamos o nosso lixo mental. Tudo aquilo que nós temos de pior, nós vamos acumulando no nosso dia a dia. E sabe o que acontece? Isso gera problemas psicossomáticos. E muitas vezes você tem que ir ao médico, ao psicólogo, ao psiquiatra. Muitas vezes você precisa tomar remédio controlado. Mas simplesmente porque você não desenvolveu a habilidade de gerenciar as suas emoções, simplesmente porque você deu cartão de crédito ilimitado às suas emoções, simplesmente porque você comprou aquilo que não lhe pertence. E aí você foi acumulando esse lixo, você foi acumulando as praças da mente humana. Mas e aí o que acontece? Acontece de que você pode desenvolver cárceres mentais. Angústia, raiva, intolerância, ódio, tristeza, e se transforma em desavença, conflito. Cuide bem do gerenciamento das tuas emoções. Não dê cartão de crédito limitado. Não compre aquilo que não lhe pertence. Vamos seguir? Existem diversos tipos de personalidade. E eu gostaria de trazer a vocês algumas personalidades que infelizmente aí tem dificuldade em gerenciar as suas emoções. A primeira que nós vemos na tela aqui, existem pessoas que são infladas. Mas como assim pessoas que são infladas? Essas pessoas de manhã estão tensas, à tarde elas estão irritadíssimas e à noite, pasmem vocês, nem elas se suportam. Segundo tipo de personalidade que tem dificuldade de gerenciar as suas emoções. Você conversa com essa pessoa 1, 2, 3 minutos, aparentemente parece uma pessoa super agradável, mas se você contradizer o que ela está falando, ela vai explodir. É uma pessoa que explode com facilidade. Terceiro tipo, há pessoas tão emocionais que ela reage no fenômeno bateu, levou. Um fenômeno muito importante para a física, mas que muito prejudica os nossos relacionamentos interpessoais. Aí nós temos uma quarta característica, que tem pessoas que têm a emoção tão incorporada, que ela é o tipo de pessoa que diz o seguinte: eu não levo desaforo para casa, e não leva mesmo. E aí eu diria que essa pessoa, ela tem um sério problema de relacionamento interpessoal com ela mesma, e ela precisa de buscar auxílio médico. Eu espero que você não esteja enquadrado em nenhuma dessas personalidades que não tem aí a habilidade de gerenciar as suas emoções, porque do contrário, você terá dificuldade em se relacionar no ambiente de trabalho, você terá dificuldade em se relacionar com as pessoas que convivem com você, e você se tornará uma pessoa infeliz e pior,
fará das pessoas ao teu redor pessoas infelizes. Vamos seguir? Eu quero mostrar para vocês um teste que eu fiz com alguns alunos. Interessante que eu pedi a eles o seguinte: eu entreguei uma folha de papel em branco e eu solicitei aos participantes, aos alunos de faixa etária entre 15, 16, 17 e 18 anos. E eu solicitei o seguinte para eles. Eu gostaria que vocês expressassem em forma de desenho o professor que marcou a sua vida. E olha que interessante, eu quero mostrar para vocês essas imagens. Eu não trouxe todas, porque eram mais de 50 imagens, mas 86% dos desenhos que foram ali desenhados trouxeram imagens negativas. E você vai analisar comigo esses desenhos. Então, a primeira imagem que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que um aluno desenhou, é essa imagem aqui. O aluno, quem sabe, lembrou de um professor que tinha a mente vazia. Quem sabe ele lembrou de um professor que não dava importância para ele, que não dava um abraço, que não dava um elogio? Essa é a impressão que eu tenho desse desenho. Aí acompanhem comigo o segundo desenho. Olha só, aqui nós temos um segundo desenho, onde quem sabe esse professor, ele era um professor descontrolado, era um professor que criticava, e o aluno expressou então, mais uma vez, um desenho não muito agradável. Vamos agora para o terceiro desenho. O terceiro desenho ele é impactante, porque você vê esse desenho e você pode afirmar de que esse aluno tem pensamentos, reflexos negativos diante deste professor ou professora que ele tentou desenhar. E sabe o mais interessante dessa pesquisa, desse teste que eu fiz? Eu pude perceber que a grande maioria dos adolescentes tem as emoções asfixiadas. Eles recordam de momentos desagradáveis. Muitas vezes, não somente adolescentes, eu não estou generalizando, mas a grande maioria dos adolescentes, a grande maioria dos adultos, a grande maioria de nós, quando é solicitado para recordar algo que marcou a nossa vida, nós temos a tendência de recordar algo que nos machucou, algo que nos feriu, algo que nos entristeceu. E aí, mais uma vez, eu quero dizer que quando você faz isso, você está permitindo abrir as janelas killer, os lixos mentais. Cuidado com o gerenciamento das tuas emoções. Cuide, porque é importante que você desenvolva a habilidade de dirigir o seu veículo mental, para que pensamentos positivos tomem conta da sua mente. E você tenha recordações boas, positivas, agradáveis. Vamos seguir? Quero dizer a vocês que todos os dias vocês estão num ringue. Todos os dias nós estamos em combate. Terá combate em que você vai ser vencedor. Terá combate em que você vai ser perdedor. E você precisa saber lidar com essas frustrações. Tem pessoas que não conseguem alcançar o objetivo. Tem pessoas que não conseguem dar um abraço a si mesma quando elas falham, quando elas fracassam, quando a empresa fale, quando um amigo decepciona, quando o insucesso vem. Lembre-se, todos os dias nós estamos no ringue. É uma luta, é um desafio. Mas você não pode desistir de desenvolver as técnicas para gerenciar bem as suas emoções. E nesse momento eu gostaria de convidar você, para que você se recorde de algo que marcou a sua vida, mas recorde de algo positivo, que te traga alegria, que te traga emoção positiva, que te traga risos, para que você possa ser uma pessoa feliz. Não o contrário. Para que lembrar de pensamentos negativos, pensamentos angustiantes, momentos em que você foi infeliz? Não, aprenda hoje a lembrar de coisas boas, gerencie as tuas emoções. Quem sabe aquela pessoa que te agrediu, aquela pessoa que te feriu, teu colega de trabalho que não foi tão simpático com você? Quem sabe alguém da família que foi grosseiro com você?
Tente lembrar das coisas boas. Todo ser humano tem coisas boas. Todo colega de trabalho tem coisas boas. Todas as pessoas têm o seu lado bom. Mas qual que é a nossa tendência? É rotular, muitas vezes, pessoas que nem nós não conhecemos com coisas negativas. O que você está fazendo com a sua mente e com as suas emoções? Não faça isso. Gerencie a cada instante as tuas emoções. Não compre aquilo que não lhe pertence. Não dê crédito ilimitado às suas emoções. E algo importante, é interessante, eu quero colocar para vocês que não é só os adultos que estão no ringue. Crianças, também, jovens, adolescentes, muitas vezes têm pensamentos asfixiantes. E agora eu quero falar para você que é pai, para você que é mãe. O que você tem dado para o seu filho? Quem sabe você tem dado inúmeros presentes? Quem sabe você deu uma grande viagem? O que você tem dado para o seu filho? Muitas vezes falta o abraço, muitas vezes falta você perguntar para o seu filho: será que em algum momento eu deixei você triste? Será que em algum momento eu decepcionei você? Por isso que pessoas desenvolvem cárceres mentais. Por isso que pessoas muitas vezes tiram a sua própria vida. E você sabe do que eu estou falando. Por quê? A Organização Mundial da Saúde colocou um dado muito importante o ano passado. A Organização Mundial da Saúde coloca para nós de que cerca de 11 mil pessoas, entre jovens, adultos e adolescentes, tiram a sua vida a cada ano. E aí nós vemos então de que o gerenciamento das emoções é algo surpreendente. O gerenciamento das emoções faz com que você salve uma vida. O gerenciamento das emoções faz com que você seja feliz no ambiente de trabalho, seja feliz nos seus relacionamentos. Eu tenho vários alunos e a grande maioria deles tem problema em gerenciar as suas emoções. Certa vez eu pedi para que eles trouxessem um objeto que marcou a vida deles. E mais uma vez eu pude constatar que a grande maioria trouxeram objetos que causavam tristeza, lembranças amargas. Para que isso? Por que nós não temos a capacidade, esta habilidade de recordar de coisas boas para que esse tipo de situação não aconteça? Cuide das tuas emoções, gerencie os teus pensamentos. E vamos ver aqui então mais algumas técnicas básicas que vai auxiliar você a gerenciar melhor as suas emoções. A primeira delas já foi citada aqui, é você não dar cartão de crédito limitado às suas emoções. Não compre aquilo que não lhe pertence. Não faça isso. Porque o olhar atravessado vai estragar o seu dia. Uma traição vai estragar a sua vida. A falta de elogio vai fazer você perder o sono. Vamos ver qual é o segundo? Abrace mais, julgue menos. E a nossa tendência como ser humano é julgar, é apontar, é criticar. O interessante é que no ambiente de trabalho, quanto mais nós julgamos, mais nós prejudicamos o nosso relacionamento interpessoal. Isso faz mal para nós, faz mal para o nosso ambiente, faz mal para o clima organizacional. Elogie. E eu lanço um desafio aqui, a partir de hoje, você vai elogiar todos os dias uma pessoa, seja ela do teu ambiente de trabalho, seja ela do teu círculo de amizade, seja ela do teu ambiente familiar. O elogio é importante. Abrace mais e critique menos. Terceiro ponto muito relevante. O que nós vemos no terceiro ponto? Por trás de uma pessoa que fere é uma pessoa ferida. Existem pessoas que têm problemas emocionais. Elas estão devastadas. São pessoas que estão vivendo numa sociedade do qual não consegue gerenciar as suas emoções. Muitas vezes você é criticado, muitas vezes alguém trata mal você, mas você não sabe quais são os cárceres mentais que essa pessoa está enfrentando. Quais são os cárceres mentais que ela desenvolveu durante a sua trajetória aqui nesse mundo. Você não conhece, você não sabe. Então lembre-se, por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Seja mais tolerante, compreenda. Sabe, tem um conceito que trata dos relacionamentos interpessoais, um conceito muito amplo. É a empatia, pratique a empatia. O que é empatia?
capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E nós temos falhado nisso. Então é importante que você saiba se colocar no lugar da outra pessoa. Lembre-se, aquele que fere muitas vezes está ferido, angustiado, muitas vezes vive um cárcere mental. Muitas vezes está doente e não tem consciência que está doente. Muitas vezes lhe falta um abraço, um elogio. Lembre-se disso. Quarto ponto. Os íntimos serão aquelas pessoas que mais ferirão você. Nossa, mas como assim? Os íntimos serão as pessoas que mais vão te machucar. A pessoa que você convive, a pessoa que está ali ao seu lado. E eu quero dizer algo importante também para você nesta apresentação. Muitas vezes nós perdemos as pessoas que nós mais amamos, porque falamos palavras que jamais deveríamos dizer. Cuide. Lembre-se de que, como eu coloquei para vocês aqui, os íntimos são as pessoas que mais vão te machucar. Seja mais compreensível, seja mais tolerante. Vamos ver o próximo ponto? Fica muito mais barato você aceitar as pessoas com os defeitos que elas têm. Eu não gosto de falar defeitos, porque para mim defeito tem equipamento, carro, máquinas. Mas nós sabemos que nós temos as nossas qualidades e nós temos os pontos de melhoria. As pessoas têm pontos de melhoria. Aceite eles do jeito que eles são. Procure olhar o lado positivo, procure olhar as qualidades. Ah, não, mas fulano não tem qualidade. Meu esposo não tem qualidade, minha filha não tem qualidade, meus pais não têm qualidade. Olha o gerenciamento das emoções. Quais as lembranças que você está tendo para que você possa gerenciar melhor os seus pensamentos, para que você não tenha pensamentos angustiantes. Vocês puderam perceber que não gerenciar bem as emoções prejudica você, tanto no ambiente de trabalho, no ambiente profissional, quanto no ambiente familiar, no ambiente social. Fica muito mais barato você aceitar as pessoas com os defeitos que elas têm. Você vai ser uma pessoa mais feliz, você vai produzir mais. E eu gosto muito dessa frase que vocês estão vendo aqui. O que diz aqui no slide? A vingança alivia um minuto. O perdão alivia uma vida. Talvez hoje você precisa perdoar um colega de trabalho. Talvez hoje você precisa perdoar alguém da sua família, um amigo, um vizinho, não sei. Mas lembre-se que quando nós não colocamos em prática uma palavrinha tão simples, nós não vamos conseguir gerenciar bem as nossas emoções. Para quem você precisa pedir perdão ou para quem você precisa dar esse crédito de perdão? Lembre-se dessa frase. Essa frase, ela traz um impacto muito grande na nossa vida. Tem pessoas que desenvolveram a depressão, sabe por quê? Porque não souberam perdoar alguém que as feriram, porque não souberam gerenciar bem as suas emoções. Tem pessoas que pediram o desligamento do trabalho porque não perdoaram algo que ocorreu, que as entristeceu dentro do seu ambiente de trabalho. E vivem angustiadas, depressivas, tomando medicamentos controlados, vivem infelizes. Para que isso? Se você pode ser feliz no teu trabalho, no teu meio social, na sua família. Lembre-se então dessa frase. A vingança alivia um minuto e o perdão alivia a vida. Será que hoje você não precisa perdoar ou pedir perdão para alguém? Será que hoje você não precisa expressar esse sentimento? Quem sabe, mais uma vez, quero colocar aqui para o teu colega do trabalho, para um familiar, para um vizinho, para um amigo. Gerencie as suas emoções. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Isso é importante, não somente para a tua felicidade, não somente para a tua felicidade, mas para a felicidade do outro. Saiba contemplar o belo. Muitas vezes na correria do dia a dia, nós esquecemos daquilo que é belo. Sabe essa foto que vocês estão vendo aqui? Eu tirei essa foto lá na chácara dos meus pais. Saiba contemplar o belo.
Nutra os teus pensamentos com coisas positivas, com coisas agradáveis, com coisas que te trazem alegria, felicidade. Porque eu tenho certeza que dessa forma você vai se sentir bem e vai conseguir se relacionar com qualquer tipo de pessoa. Olha só o que diz essa frase aqui. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano quanto seus próprios pensamentos. O que isso significa? Nem o pior inimigo que você tem, eu espero que você não tenha, pode fazer tanto dano a você quanto aquilo que você nutre na sua mente. Percebe? Você consegue compreender o porquê eu estou aqui falando com você sobre gerenciamento emocional? Você consegue entender a importância e os impactos que a falta dessa habilidade causa no ser humano? Você compreendeu de que se você não desenvolver essa habilidade, você pode até ter ascensão profissional, você pode até receber prêmios, mas você vai ser infeliz? Por que existem pessoas, quem sabe, que são miseráveis e vivem em palácios? Talvez você conheça uma pessoa que é infeliz. Essa pessoa é muito bem sucedida, essa pessoa tem um patrimônio, essa pessoa se realizou financeiramente, mas talvez ela seja infeliz. Por quê? Porque ela não soube desenvolver a habilidade de gerenciar as suas emoções. E neste momento, eu gostaria de pedir a você que me assiste, para que acompanhe comigo esta dinâmica. Eu gostaria que você eu gostaria que você pegasse o seu celular e encaminhasse uma mensagem encorajadora, uma mensagem de motivação, um elogio. Mas para quem? Envie esse elogio para a pessoa que você sabe que você precisa. Pode ser o teu colega de trabalho, pode ser alguém da tua família, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser alguém que esteja distante, pode ser alguém que machucou você, pode ser alguém que feriu você, ou o contrário. Faça isso que com certeza você vai ter resultado positivo. Envie um elogio nesse momento para pessoas e você vai ver a diferença de comportamento. Faça isso, eu aguardo você. Pega o seu celular, envie uma mensagem de motivação, envie um elogio para pessoas que precisam ouvir as suas palavras. Faça isso agora, faça esse teste. Com certeza você terá resultados surpreendentes. Conseguiu lembrar de alguém? Eu tenho certeza que sim. Conseguiu lembrar de uma pessoa, de um amigo, de um colega de trabalho? Motive, elogie, melhore os teus relacionamentos. Para que você, mais uma vez, quero lhes dizer, para que você seja feliz. Para que você produza mais, para que você faça felizes as pessoas ao seu redor. Elogie, motive, faça isso todos os dias. Gerencie melhor as tuas emoções, ao invés da crítica, elogie. Ao invés de apontar o dedo, abrace. Ao invés de palavras ásperas, coloque palavras de afeto. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso em desenvolver a habilidade de gerenciar as suas emoções. Mas, você aí que fez esse teste, você vai ter um retorno. Aguarde. As pessoas vão lhe responder, as pessoas vão se surpreender. E acompanhe comigo. Você aí que fez esse teste, você que enviou uma mensagem é uma pessoa admirável, mas toda pessoa admirável tem atitudes incríveis, concordam comigo? E eu vou convidar você mais uma vez a olhar para a tela, pegar o seu celular e tirar foto deste poema. Vocês conhecem este poema? Eu gostaria que vocês pegassem o seu celular, tirassem a foto deste poema que aparece na tela, Não Te Amo Mais, de Clarice Lispector. Você conhece este poema? Enquanto você pega o teu celular, tira a foto da tela, você vai escolher uma pessoa muito próxima a você, talvez o seu namorado, sua namorada, seu esposo, sua esposa, e vai enviar essa mensagem para ele e para ela. Talvez você esteja agora lendo esse poema e dizendo, mas como assim? Se eu enviar esse poema para a pessoa que eu amo,
O que ele vai pensar de mim, o que ela vai pensar de mim? Faça esse teste que em seguida eu vou explicar para você qual é o significado deste poema e quais os impactos emocionais que ele causa na outra pessoa. Já pegou o seu celular? Já tirou a foto? Já enviou para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu namorado, para a sua namorada? Sabe que uma vez alguém tirou a foto dessa tela e encaminhou para o esposo. O esposo logo respondeu: você não me ama mais? Você percebe que as palavras impactam, muitas vezes de forma negativa, as emoções da outra pessoa? Ora, Ellen, então por que você fez isso? Por que você quer que eu impacte de forma negativa a vida da pessoa que eu mais amo? Acompanhe comigo agora a leitura desse poema, de baixo para cima. Faça a leitura. E eu gostaria de ler para vocês. É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo e jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer jamais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo, dizendo que não te amo mais. E agora, como serão as emoções dessa pessoa que leu este poema de baixo para cima? Com certeza ela vai te dar uma resposta muito feliz. Com certeza ela vai se sentir alegre, ela vai se sentir amada. Mas por que eu fiz esse teste com você? Para lembrar de que as palavras, elas têm poder para você motivar ou desmotivar uma pessoa. E isso se aplica muito dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro do nosso ambiente familiar. Isso se aplica muito no contexto do qual eu vivo, com as pessoas dos quais eu me relaciono. E para que você possa ter palavras boas, palavras amigáveis, palavras de motivação, palavras de encorajamento, mais uma vez é necessário que você saiba desenvolver a habilidade de gerenciamento emocional. Lembre-se, não compre aquilo que não lhe pertence. Não dê cartão de crédito ilimitado às suas emoções. Ao invés de criticar, abrace, não julgue. Lembre-se, as pessoas que mais vão ferir você são as pessoas mais próximas de você. Mas não esqueça de que essas pessoas têm as suas qualidades. Não esqueça de que essas pessoas têm valor e essas pessoas precisam de você. Olha só, os garimpeiros não produzem o ouro. O que diz ali? Removem as pedras. Você tem removido as pedras do seu caminho emocional? Você tem removido os cascalhos para que você possa ultrapassar as barreiras e gerenciar melhor os seus pensamentos, para que você desenvolva habilidade comportamental? Mais uma vez eu falo para você que me assiste, é importante ter ascensão profissional, é importante ter sucesso na carreira, é muito importante. Talvez hoje eu estou falando para alguém que tenha sucesso, que tenha ascensão profissional, mas mais importante que isso é que você desenvolva a habilidade de gerenciar as suas emoções para que você possa ser uma pessoa feliz. E eu gostaria de deixar uma história para nós finalizarmos esta palestra de hoje. Talvez você conheça O Lobo, ilustração e do livro de Billy Graham. Você conhece essa história? Vamos ver na tela. Existe uma luta dentro de você. Há uma luta horrenda entre dois lobos. Um deles é mau. Um deles é a inveja. Que mais? Um deles é a mágoa. Um deles é a arrogância, a tristeza, o orgulho, a mentira, a superioridade. Um deles é o ego. O outro lobo, ele é bom.
Ele é a alegria, ele é a paz, ele é o amor. Que mais? É serenidade, humildade, a bondade, a benevolência, a empatia. Um deles é bom. A generosidade, a verdade, a compaixão. A fé. A mesma luta se dá dentro de você que está me assistindo agora. Aí vem a pergunta crucial. Qual lobo vai ganhar? Qual é a resposta? Dentro de qualquer pessoa, o que você alimentar. Nutra os seus pensamentos de coisas positivas, de coisas alegres, de lembranças boas, que tenho certeza absoluta de que além da ascensão profissional, você terá sucesso e felicidade na tua vida pessoal. E seja feliz no teu ambiente de trabalho e também juntamente no teu ambiente familiar. Muito obrigada pela atenção.